Pública sobre o plano diretor de Aracaju. Quero convidar para fazer parte da mesa aqui a companheira vereadora Miriam Ribeiro, companheiro vereador Emerson. Quero convidar também o companheiro Lucival, fazer parte aqui da mesa, como expositor. Quero convidar Guiomar Silva Correia, representando a CONAN. Foi enviado telegrama e recebido para o senhor João Bosco Hollenberg, secretário municipal da Assistência Social. Está aqui, documento. Para o senhor Fernando Marcos de Oliveira, do IAB, também. Entregamos o documento. Para o senhor Lucivaldo. Lucivaldo está aqui. Também. Lucival. Do Cival. Também aqui. Secretaria de Planejamento. Aquela relação da assessoria pública. Cival. Secretário Bosco Hollenberg, presidente do IAB, Fernando Marcos, representando também, convidamos também, presidente da Confederação Nacional dos Moradores, que também não compareceu até agora. Você vai? Hoje está justificado. Também falta uma, cadê aqueles outros papéis? Também convidamos o senhor Raui, Motu, do Motu. É o senhor? Também convidamos do Motu o senhor Marcos. Pode ficar aí, Marcos, na frente, fica aqui, na hora que você vai falar, é melhor. Também, só estou registrando, Marcos do Motu, sou Raul do Motu, Adriana Conan, você, no lugar de Guiomar, Karina Drummond, lá a zona de expansão, que é o Combase, também foi convocado. Raul, que é Motu. Raul, cadê Raul? É você. Raul, vem para aqui para a mesa. O outro, tem aqui Lisaldo Vieira dos Santos, fora da Grande Aracaju, está ali já. E Bosco Hollenberg, Marcos, não chegou ainda, vai chegar. Bom, essas são as pessoas que nós convidamos. Vamos iniciar. O início hoje, vamos começar com o doutor Juan, expondo o tema habitação. Depois vamos para Dulcival, falando também sobre habitação. E vamos abrir o debate. Diário oficial que os senhores receberam, onde consta todo o conteúdo do texto do projeto do plano diretor. Esse capítulo de habitação social encontra-se na página 10. É a seção 2 da política de habitação e de interesse social. Certo? Mas tem outros dois seções também do plano que se referem a assuntos relacionados a esse. Um é o da regularização fundiária, que vocês vão encontrar na página 16, capítulo 7, da regularização fundiária. E o outro são as áreas de interesse social, que estão na página 18, seção 1, das áreas de interesse social. Então, basicamente, são três
sessões do plano diretor que tratam sobre a temática de hoje, habitação social. Além de um mapa que é anexo ao plano diretor, que não está nessa publicação, mas é aquele mapinha vermelho, ou com manchas vermelhas que vocês estão vendo lá, certo? Eu vou dar uma passada rápida pelos temas, só destacando alguns aspectos que são mais polêmicos e que eu acho que merecem uma discussão mais aprofundada. Bom, aí está o... Pode passar. Porque eu já mencionei aqui quais são as sessões e os temas que tratam do assunto, né? Os tópicos. Pode continuar. Bom, então, a política de habitação e de interesse social encontra-se dentro do título que trata das políticas setoriais de desenvolvimento. E especificamente no capítulo 3, que é a política de desenvolvimento econômico e social. Certo? Habitação entende-se como uma necessidade de moradia, né? Que é uma necessidade, um direito constitucional. Ao longo do plano e dos códigos, trata-se da forma em que essa moradia pode ser construída, como o território pode ser ocupado, mas o Estatuto estabelece diretrizes especiais para a habitação de interesse social. O Estatuto da Cidade obriga os municípios a terem em seus planos capítulos específicos sobre habitação de interesse social e sobre regularização fundiária. Então, a proposta do plano atende essa solicitação, se bem que no plano de 2000 isso já acontecia, tinha esses capítulos específicos também. Então, ele fala rapidamente ali do que é a política municipal de habitação, de uma diretriz geral que deve estar com concordância com a Constituição e com o Estatuto da Cidade, estabelece diretrizes gerais, mas tem um aspecto aqui que é importante. O que o plano considera habitação de interesse social? Mais do que a habitação, depende também de quem vai ocupar essa residência, ou essa moradia. Então, ela estabelece um critério geral que diz o seguinte: fica caracterizado o núcleo familiar como baixa renda quando a renda familiar estiver na faixa de até 3 salários mínimos. Certo? É isso que ele considera como baixa renda. E é nessa faixa que a política de habitação social tem que priorizar suas ações. E também estabelece já de cara aqui o que é considerado habitação digna. Além de contar com toda a infraestrutura, uma habitação digna não pode ter uma área inferior a 32 metros quadrados. E aí ele estabelece que no mínimo tem que ter sala, quarto, banheiro e cozinha. Certo? Além da infraestrutura de água, esgoto, drenagem e pavimentação. Então, isso é que considera uma habitação digna mínima. Qualquer programa do município tem que atender essas diretrizes e qualquer outra diretriz, inclusive mais avançada, mais forte, uma restrição maior, imposta pelos programas que vão financiar essas habitações, certo? Bom, fala de como deve ser feita essa gestão através de um órgão, gestores municipais. Hoje acontece o quê? Na habitação social intervêm vários órgãos da prefeitura, a CEPLAN, a Secretaria de Assistência Social, por exemplo, e inclusive a EMURB, certo? Estabelece, então, a necessidade de um fundo municipal, pode avançar, e de um conselho municipal de habitação, certo? E das instâncias de deliberação sobre o tema. Tá? Para a habitação está previsto a realização de congressos e conferências na cidade. Pode continuar. Pode descer mais rápido. Bom, fala do Fundo Municipal de Habitação, do Sistema Municipal de Habitação, certo? Quais são as atribuições das diferentes instâncias desse sistema. Pode continuar. Pode descer mais rápido que eu vou... Quero chegar logo no próximo assunto. Então, vocês podem ver que é uma sessão curta, que traz apenas diretrizes gerais, certo? Vamos para o próximo, que é o regularização fundiária. Pronto. Lá na frente, no caso do documento aqui na página 16, menciona então primeiro as operações de interesse social, tá? Que estão dentro das chamadas operações urbanas, certo? Aqui é interessante, ó. Os ocupantes de imóveis em áreas de interesse social podem requerer, junto ao Executivo Municipal, a realização de uma operação urbana de interesse social, certo? Por exemplo, um plano urbanístico pode ser apresentado à municipalidade para ela elaborar, executar as obras correspondentes e, inclusive, permitindo, já prevendo nesse plano, o uso misto.
Porque, em princípio, os conjuntos, as moradias que o município realiza para atender a necessidade nessas faixas de renda, são basicamente isso, moradias. Mas todo morador precisa de outros usos na proximidade de sua residência, né? Serviços de cabeleireiro, serviços de comércio, borracharia, enfim, além dos serviços públicos, equipamentos públicos como escolas, creches, postos de saúde. Então, há uma possibilidade prevista no plano da comunidade se organizar e apresentar propostas ao Executivo de um plano urbanístico que preveja esses usos mistos também. É o que se chama operação de interesse social. E, finalmente, a regularização fundiária. Isso é uma diretriz do Estatuto da Cidade. Todo plano tem que prever a priorização e as estratégias para realizar regularização fundiária. O que é regularização fundiária? É um mecanismo que dá validade jurídica à posse efetiva dos imóveis. O que acontece? As áreas de interesse social normalmente são áreas que foram ocupadas de forma irregular, sem titularidade legal do território. A regularização fundiária procura resolver esse problema. O objetivo da regularização fundiária não é expulsar ninguém de lugar nenhum. O objetivo é dar uma, vamos dizer assim, legalidade à posse que de fato acontece, certo? Dentre os instrumentos de regularização fundiária tem um muito conhecido, que é o chamado uso capião, né? Que é muito antigo, muito aplicado no Brasil. Já os outros modos previstos aqui, o uso capião coletivo, por exemplo, é novo mesmo e é muito pouco aplicado, muito pouco conhecido, tá? E de mais difícil aplicação. A regularização fundiária, então, ele estabelece quando pode ser feita, certo? Não é para qualquer edificação em qualquer lugar. Por exemplo, não se pode regularizar a posse, mediante escritura, de imóveis que se encontrem em áreas de risco ou em áreas de interesse ambiental. Isso está previsto no plano, inclusive no Estatuto da Cidade, certo? Então, estabelece quem deve fazer isso, tá? O órgão de gestão municipal de desenvolvimento. Pode continuar. Uma coisa importante, pode voltar aí, por favor. Eu pulei antes, mas aqui repete, tá? Vocês podem ver o terceiro parágrafo do artigo 140. Em nenhum caso poderá ser utilizada a doação de bens imóveis. Então, esse é um ponto muito polêmico. Por quê? E está também na lei orgânica, certo? A nossa lei orgânica proíbe taxativamente a doação gratuita, não onerosa, de imóveis, sejam terrenos ou construídos. E inclui-se aí a moradia. Mas muitos programas federais exigem que a entrega seja gratuita. Então, como resolver esse problema? Certo? É o caso, por exemplo, do Habitat Brasil, que está já na fase final, mas acontecia isso. Certo? Já outros programas não. Programas como Minha Casa Minha Vida, o PAR, são para baixa renda, rendas menores, mas pagos. Há um pagamento. Então, como resolver? Permanece essa vedação, essa proibição no plano. E será que, por causa disso, o município pode deixar de receber recursos de algum programa federal que exija a entrega gratuita? Tem que se discutir isso também. Eu acho que é um ponto importantíssimo. Na verdade, esse problema já foi detectado na etapa final da revisão do plano que a Secretaria de Governo fez, depois do Condurbio analisar, mas a orientação da CEPLAN foi qual? Concordamos com a crítica, mas vamos deixar como está, porque o Condurbio já tinha se manifestado e esse tema não foi tocado. Então, é um assunto a ser discutido pelos vereadores. Bom, tem algumas restrições, né, da regularização fundiária. Áreas de risco, ele cataloga quais são as áreas de risco, e as de interesse ambiental já foram definidas em outra seção do plano. Pode continuar. Aqui ele fala também dos tamanhos mínimos e máximos das propriedades que podem ser regularizadas. Por exemplo, lotes com área inferior a 60 metros quadrados não podem ser regularizados, assim como não podem lotes com área acima de 200 metros quadrados dentro das AES, das áreas especiais de interesse social, certo? Já em outros lugares, na ZAB, por exemplo, até 400 metros quadrados é possível regularizar. Pode continuar. Certo? E por último, como eu tinha mencionado, as áreas de diretrizes especiais. Dentre as áreas de diretrizes especiais, temos as ambientais,
que já foram discutidas em outra audiência, as urbanísticas, que também se encontram no mapa ali, que são basicamente a área do centro de Aracaju e da orla marítima, a de desenvolvimento econômico, que eu acho que segunda-feira será discutido, né, que se refere à área do Distrito Industrial e da Rio de Janeiro, ou Augusto Franco, e por último as de interesse social, que são as que interessam aqui, certo? Uma coisa importante, as áreas de interesse social, não só elas, como as demais, as ambientais, as econômicas e as urbanísticas, elas são definidas em mapa, são delimitadas de forma descritiva no plano, mas há a possibilidade de, a qualquer tempo, se criar ou modificar essas áreas. É claro, tem que ser feito estudo, e havendo mudança de coeficiente de aproveitamento ou do uso do solo, então tem que se consultar a população. A população deverá ser consultada para se criar ou se modificar qualquer área de interesse social pré-definidas nessa proposta do plano, certo? Tem um erro aqui, que eu esqueci de comentar na audiência anterior, quando fala aqui, a criação de novas ADENs, é um erro de redação, porque dos quatro tipos de áreas de interesse, a impressão que fica é que só as ADENs podem ser criadas, e não é verdade. Se vocês leem o plano atual, são os 4 tipos de áreas de interesse que podem ser criadas ou modificadas da forma que eu expliquei. Então, na verdade, ali foi um erro de redação, eu não sei exatamente quando ele surgiu, se foi no Condurv, se foi na discussão de 2005, mas conceitualmente refere-se aos 4 tipos de áreas de interesse especial, certo? Então, eu acredito que seja uma correção a ser feita. Bom, quanto às áreas de interesse social, aqui no parágrafo único do artigo 162, essas áreas e as ambientais terão prioridade nos investimentos públicos, certo? Então, não é só as sociais, no caso de urbanização, de melhoras de equipamentos públicos, mas também as ambientais, no sentido de cuidar, proteger, demarcar, estabelecer planos de uso, manejo e ocupação dessas áreas, claro, com todas as restrições que a lei impõe para elas, né? Bom, aí fala explicitamente das áreas de interesse social, que são dedicadas basicamente à habitação de interesse social. Quais poderiam ser essas áreas, né? Fala dos terrenos públicos ou particulares já ocupados por assentamentos precários, mas também prevê áreas ainda não ocupadas que podem servir para remanejamentos. E eu acho que ainda o plano deixa a desejar. Esse mapa que vocês veem ali, aquelas manchas vermelhas, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, vou contar o histórico desse plano, desse mapa. Ele propõe áreas de interesse social nas áreas já ocupadas, mas tem muito poucas áreas para onde esses assentamentos, quando ocupam áreas de risco ou de interesse ambiental, podem ser remanejados, certo? Isso, eu acho que esse plano também vai explicar melhor essa situação. Então, é basicamente isso, tá? Aqui ele estabelece as diretrizes especiais para as áreas de interesse social. Certo? Aqui, mais uma vez, ele menciona lá embaixo que é proibida a doação gratuita. E também proíbe o remembramento de lotes nas AIS. A ideia é a seguinte: se você doou, ou regularizou, ou catalogou como área de interesse social uma determinada região da cidade, então não faz sentido que as pessoas que ali moram remembrem, aumentem o tamanho desses lotes, porque aí perde a característica de função social do território, né? Então, isso é vedado pelo plano diretor. Pode continuar. Bom, é basicamente isso. Ele explica aí as diretrizes das áreas de interesse social. Pode continuar para ver se tem mais alguma coisa. Tem uma coisa importante, viu? Que inclusive nas audiências que tem no Ministério Público, muito frequente sobre o assunto, sempre se discute, né? E aqui está proibido também. A legislação veda a instalação de infraestrutura em áreas de invasão. Isso acontece já na lei de 2000. Na prática, o poder público atende, porque existe um direito constitucional a esses serviços, né, e a moradia. Então, é uma situação complexa, né? O Ministério Público sempre exige: não instale, por exemplo, a DESO, não instale medidor de água. Mas se não instalar, essa água vai ser consumida de qualquer forma. E a DESO quer, obviamente, rever o dinheiro, o que custa, né? Então, tem esse conflito entre
a aplicação estrita da lei e a realidade dessas comunidades.